Olá, pessoal. Agora a gente vai analisar aqui uma conta, né, que é a nossa conta, a conta das vendárias. É a conta que a gente colocou ali para vender juntamente ali com vocês, né? Lembrando, né, que é essa conta aqui, ó. Tá vendo? Central do vendedor. É aquela, ó, já tem um pedido aqui, já tem 4 pedidos para eu enviar, tá vendo? Meu ROAS está aumentando, olha que bacana. Lembrando que essa conta aqui, ela não tem ainda, se eu não me engano, ela não tem ainda um mês, né? Eh, eu subi, deve ter mais ou menos vai fazer um mês agora. Então o que que acontece? A gente só tem um produto nessa conta, que é esse produto aqui, que a gente colocou, né, para vender e agora a gente vai analisar. Eu quero que vocês, estudem bem aquela aula lá de métricas, que eu enviei o PDF, que vocês também, revejam aquela aula daquele anúncio, a primeira vez que eu subi esse anúncio aqui, ó, que, eu quero até lembrar com vocês, que a gente subiu ele, você lembra? Ele estava aqui numa fase 1, né, era um anúncio que não tinha venda, não tinha avaliação, e a gente colocou exatamente para colher essas métricas aqui, para a gente poder testar, né, o criativo, testar, palavra-chave, para a gente realmente ver como que esse anúncio performou. E agora a gente, depois de quase um mês aqui, ó, eu coloquei aqui, tá vendo? Você pode selecionar aqui, por exemplo, posso vir aqui e selecionar hoje. Hoje eu tô gravando esse vídeo, dia 1 aqui, ó, dia 1 de fevereiro, e hoje eu já fiz 2 vendas aqui, ó, tá vendo? Investimento, ROAS, eu posso vir aqui selecionar ontem. Olha quantas vendas eu fiz ontem, 6 vendas, tá vendo? Olha o ROAS, gente, 17. Mas lembrando que a gente não faz otimização de anúncio por dia. A gente vai fazer otimização geralmente no mínimo 14 dias. Eu gosto de fazer último mês. Então a gente vai fazer aí no último mês e vamos ver o que que aconteceu com esse anúncio aí. Lembra que eu falei com vocês que toda métrica, ela equivale a algo que a gente precisa mexer ou deixar performar, continuar performando. De cara aqui, o que que a gente já consegue visualizar? Se vocês, forem ver lá naquele PDF, eu coloquei para vocês que a gente tem as métricas ali, que são as métricas médias, certo? Então, de cara aqui, eu consigo ver o meu CTR. Gente, CTR 5.22 quer dizer que a minha capa e o meu, título, ele está mais do que validado, né? Eu posso vir aqui, ó, tá vendo aqui nesse anúncio aqui para vocês verem, fica maior aqui, eu posso ver que ele está mais do que validado, esse anúncio. O anúncio, a capa, aqui é por dentro, né, do anúncio a gente já fez. E olha que nem vídeo ainda eu coloquei, tá. Depois eu vou dar mais uma olhada aqui e vou fazer essas alterações aqui. E olha que ainda nem vídeo eu coloquei. Então olha para vocês verem. Então eu tenho aqui 5.22 de CTR, excelente. Lembra que eu falei com vocês que é aceitável a partir de 1.5? Abaixo disso, o que que a gente tem que fazer? Tem que testar outro criativo, ver as palavras-chaves, né, que com certeza não está performando legal, então são essas 2 coisas que a gente precisa ver. Como aqui está muito bom, então a gente não vai precisar, eh, mexer nisso aqui. Então eu vou passar com vocês aqui as principais métricas que a gente precisa saber para a gente poder entender um anúncio. Então primeiro o CTR, beleza, tá excelente. Então o que que a gente se a gente precisasse calcular lá naquele PDF, tem a formulazinha que a gente ia precisar. Por exemplo, para a gente calcular o nosso CTR, o que que a gente precisa? Quantos cliques o anúncio recebeu, dividido pelo número de impressões. Eu vou pôr aqui mais ou menos, né, porque geralmente aqui vai dar um número aproximado desse aqui, vezes 100. Esse é o nosso cálculo, tá vendo aqui? 5.33, aqui tá 5.22, porque às vezes pode dar uma diferençazinha aqui, 43.000, 100 e alguma coisa, entendeu? Então é essa diferençazinha que dá. Mas isso aí não altera o que a gente precisa saber. Então nós sabemos já, nós já temos um número aqui, eu vou colocar aqui pra gente ir, fazendo juntos, tá? Vamos colocar aqui, otimização de anúncio. Às vezes, visualizando é melhor, né. Otimização de anúncio. Então a primeira métrica aqui que a gente já viu foi o nosso CTR. Deixa eu só colocar aqui. Beleza. Então, a primeira métrica, nosso CTR tá o quê? Ok, tá muito bom. Vamos ver aqui? Um pouquinho? Ok, né. Então vamos lá, vamos analisar qual que é a próxima métrica que a gente pode olhar. Lembra que eu disse para vocês que para a gente fazer uma venda, a gente precisava ali mais ou menos de 3.300 e poucas visualizações, impressões ali? Pois é.
E lembra que eu falei com vocês, para cada 67 impressões, a gente precisava ter um clique? Então vamos ver esse anúncio aqui? Se ele gastou as 67 impressões, se ele está acima das 67 impressões, que significa que as pessoas estão vendo o anúncio, estão gostando e estão clicando. Será que elas estão fazendo isso? Então, vamos ver então. Como que você vai calcular aqui as impressões, para você ver quantas impressões você precisou para gerar um clique, tá bom? Então, para gerar um clique, lembra que eu disse para vocês, a gente precisa de 67 impressões para gerar um clique. Então, vamos ver essa métrica nossa aqui. Como que a gente vai calcular isso? A gente vai pegar o todo, né, que é 100% das pessoas, e dividir pelo nosso CTR, 5,22. Olha aqui, gente. 19. Isso aqui, gente, já é para anúncio que está mais que validado. Esse anúncio ficou muito bom. Nem eu esperava dele ficar tão bom assim, porque é aquilo que eu falei com vocês, né? Eu fiz com eu fiz para testar mesmo, eu não tenho anúncio assim ainda e eu fiz com a inteligência artificial, nem tirei foto nem nada. Então, aqui tá me dizendo que a cada 19 visualizações, eu tive um clique, que a cada 19 impressões, vou colocar aqui, olha que legal. Eu tive um clique a cada 19 impressões. Lembra que a média é 67. Então vamos continuar aqui. Vamos colocar isso aqui, vamos colocar um ok aqui e vamos deixar as impressões embaixo, igual tá o CTR. Ótimo. Então vamos lá? Agora o que que a gente pode olhar? Nossa taxa de conversão. Quanto que foi nossa taxa de conversão para esse anúncio? Nossa taxa de conversão, o que que a gente vai pegar? Nós vamos pegar o número de pedidos, 27, e dividir pelo número de cliques, vezes 100. 1,17. Então, nossa taxa de conversão, vou colocar aqui, taxa de conversão, ela foi de quanto? 1 1,17. Então, nossa taxa de conversão, que eu disse para vocês, geralmente elas variam ali para vendas online. O ideal ali, gente, é você estar 2% ou acima de 2%, beleza? Então aqui a gente ainda precisa melhorar a taxa de conversão, mas eu vou explicar isso depois. Vamos continuar aqui, que eu vou deixar aqui uma interrogação, que eu vou explicar isso para vocês depois, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai ver quantos cliques foram necessários para fazer uma venda. Vamos recapitular. Lembra que eu falei com vocês que mais ou menos a média ali são 50 cliques para sair uma venda? Então vamos ver quantos cliques eu precisei para gerar uma venda? Vamos lá. Então, qual que é a conta que eu preciso fazer? 100 dividido pela minha taxa de conversão, foi 1,19, não é isso? Acho que foi isso mesmo, né? Deixa eu só conferir aqui. Não, 1,17. Então, vamos lá, para a gente ver quantos cliques que a gente precisou para fazer uma venda. Então, eu vou pegar 100 e dividir pela minha taxa de conversão, que foi 1,17. Então, quantos cliques, gente? 85 cliques para gerar uma venda. Vamos colocar aqui, cliques. 85, né? Vamos deixar aqui que eu também quero falar um pouco sobre isso aqui no final, para vocês entenderem melhor, tá bom? Tem mais alguma coisa que a gente precisa aqui calcular? Impressões, clique, CTR, quantos pedidos geraram, itens vendidos, essa aqui foi a receita que foi gerada no último mês, esse aqui foi o meu investimento. ROAS. Então vamos falar um pouco sobre ele, né. Então o que que acontece? O ROAS, gente, ele nesse primeiro mês aqui, ele para mim não é a taxa mais importante. Lembra que quando a gente subiu esse anúncio, a gente subiu esse anúncio no automático? E lembra que eu falei com vocês que o automático, quando você sobe no automático, geralmente é para você o quê? Aqui, ainda que se eu não tivesse vendido nada, eu teria feito aqui um investimento aqui de R$ 250, por exemplo. Mas me voltou, eu tive retorno, né, de R$ 1.300, mas o ROAS aqui neste momento não é para mim o que eu preciso que ele esteja alto ou baixo, não. Eu comprei esses dados aqui, eu comprei essas impressões, eu comprei esses cliques, eu comprei esse CTR, para eu entender como que funciona meu anúncio. Agora vamos recapitular, porque cada caso é um caso. Essa conta aqui das vendárias é uma conta que está no CPF.
ela por estar no CPF, ela tem o frete mais caro. Então, eu já sei que a probabilidade dela vender menos é com certeza é maior, né. Ela não é uma conta, assim, ainda de vendedor, porque ela está no CPF. Então, assim, a gente fez naquela aula, a gente tinha um ROAS ideal ali, que era em torno, se eu não me engano, de 8, né, que a gente veio aqui, calculou o ROAS, lembra que a gente colocou aqui o custo do produto, o valor de venda do produto, 49,90, a comissão da Shopee, o custo de embalagem, lembrando que aqui são os R$ 4, né, isso aqui é taxa para quem vai vender, né, isso aqui não tá para CPF, tá gente, essa calculadora tá só para CNPJ. Então aqui, eu não tenho imposto, porque eu sou CPF, e lembra que eu falei que eu queria mais ou menos um lucro ali, para mim estava bom, de 15% é até alto demais, porque eu poderia trabalhar com um lucro de 10%, porque é o meu primeiro mês de anúncio, eu estou ranqueando esse anúncio, eu não estou visando lucro nesse anúncio, mas se sobrar melhor, então eu poderia até trabalhar com 10%, que é R$ 5 aqui sobrando no meu bolso, desse anúncio. E olha aqui, gente, nesse primeiro mês da conta, 5,6 seria o meu ROAS ideal. Vamos ver aqui? Olha aqui meu ROAS, 5,21. Tá ideal? Tá excelente. Para mim, tá excelente. Esse ROAS tá maravilhoso. Por quê? O que que eu acabei de fazer aqui? Validar esse anúncio. 5,21. 5,21. Então, olha aqui, vamos fazer aqui, recapitular de novo aqui. Otimização de anúncio. Então, esse meu primeiro mês que eu subi esse anúncio, vocês vão lá. Renata, subi meu produto. Definiu a estratégia? Bacana. Vai ser o quê? Automático ou já vai começar com meta de ROAS? Se seu anúncio não tiver venda, não tiver nada, igual tá o meu, vamos começar com automático. Primeiro mês, comprando dados. Ótimo. Então, nós compramos esses dados aí. O que que a gente pôde ler no anúncio? CTR bacana, impressões excelente, a taxa de conversão muito boa. Para mim, gente, essa taxa de conversão ficou muito boa, porque a minha intenção era só comprar dados. Então, passou? Passou. Ok, validada, super validada esse primeiro mês. Lembrando que quantos cliques que a gente precisa para fazer uma venda? 50 cliques. E lembra que eu falei com vocês? Anúncio novo, quantos cliques? Geralmente de entre 100 e 200 cliques. Eu preciso para fazer ali uma venda. Dependendo, tá, gente? Dependendo aí do produto, de 100 a 200 cliques é totalmente aceitável, tá? Para você fazer ali, porque é anúncio novo. Então, validei? Validado, tá? Muito bom. Então, olha aqui, o meu ROAS validado? Ok, por quê, gente? Tá ok. Porque além de comprar os dados, além de ler o anúncio, o que que eu fiz? Eu ainda lucrei com esse anúncio. Olha que beleza. Então, o que que agora eu vou fazer com esses dados aqui que eu comprei? Eu vim aqui no meu anúncio, tá vendo aqui? Eu vou abrir ele aqui, ó, a gente abriu ele do lado, é só clicar com o botão direito, a gente abre ele aqui. Então ele já está na fase 2, porque ele já fez as primeiras vendas dele. Eu posso, se eu quiser aqui, ó, eu posso aumentar esse orçamento diário aqui de R$ 15 para mais. Vamos ver quanto que ele está gastando por dia. É só você vir aqui, ó, nesse lapisinho aqui, que aqui embaixo você vai ver aqui, ó, despesas aqui, tá vendo? Maior despesa nesses 7 dias, ele bateu ali os R$ 15. Ele está numa despesa ali diária de R$ 10, 9,71. Então, se eu quiser aqui, eu posso passar aqui, eu vou passar aqui, eu quero agora colocar R$ 20 por dia nesse anúncio, porque eu quero agora otimizar para ele vender mais. Aqui eu já coloquei uma meta de ROAS nele, eu fiz esse vídeo semana passada, mudando, só que eu tive que não deu para eu subir para vocês, mas eu já tinha mudado aqui, porque se eu não me lembro a gente tinha colocado 8, eu mudei para 15, tá. Então eu já estou falando com ele aqui agora, que a cada R$ 15 a cada R$ 1 que eu investir, eu quero que volta R$ 15 para mim. Então ele já começou a rodar, né, nesses R$ 15, nesses 15 de ROAS, R$ 15 de ROAS aí, ele já começou a rodar. Tá vendo que ele subiu? Olha para vocês verem. Você lembra que eu falei com vocês agora? Que ó, olha para você ver, ó, último mês ele bateu 5,21, beleza, é os dados dele. Você lembra que a semana passada eu passei ele para 15, só que eu não fiz esse vídeo para vocês, tá vendo? Ele já tá aqui 15 de ROAS. E agora a última semana, olha para vocês verem, ele já cresceu. Ele já está gastando só 10 de ROAS, entendeu? Então ali tá falando que para cada R$ 1 que eu investir, eu quero que me retorne R$ 10. Isso aqui é o que ele me entregou. Só que eu quero que ele chegue nessa aqui, ó, de 15. Eu estou falando com ele que eu quero agora uma meta de 15 de ROAS. Entendeu, gente? Então eu aumentei o orçamento para ele trabalhar mais um pouquinho ali, porque ele tá ficando bem ali na média. E agora eu quero que ele me entregue um ROAS de 15. Então vocês veem que é um jogo mesmo de estratégia. Eu quero que vocês me falem aí qual que é a dúvida de vocês.
eu quero analisar a campanha de vocês, nós vamos analisar juntos aí. Podem me mandar, se vocês quiserem, eu vou analisar a campanha de vocês, a gente vai ver juntos aí o que dá para mudar, o que não dá para mudar, se é competitivo, se não é competitivo, o anúncio, o produto, tudo isso a gente tem que levar em consideração para a gente fazer uma análise de otimização. Mas eu, assim, tô super feliz com esse anúncio, ele tem tudo aí para dar certo. Tá vendo que na última semana, olha para vocês verem aqui, ó, última semana, eu já fiz quase R$ 700 aí de venda nesse anúncio, gastando R$ 67. Lembrando que eu estou vendendo no CPF, tá bom? Então, nesse caso aí, ó, vou dar uma atualizada aqui, né? Isso aqui é que eu vou enviar na segunda-feira, tá bom? Isso aqui são as minhas métricas de hoje, que tá acontecendo hoje. E o que que eu posso ver mais aqui para vocês? Na última semana, ali tá falando, eu consigo ver aqui, ó, últimos 7 dias, 463,84 centavos, fiz 10 pedidos, tá vendo? O que que eu falei com vocês, tá vendo aqui? Que ele tá me indicando aqui que na última semana ele vendeu isso aqui. Aqui já tá falando que vendeu isso aqui. É aquilo que eu falei com vocês. A gente tem que analisar a conta de um todo, porque às vezes ali no Ads, ele vai entrar vendas ainda aqui, que ainda não bateu aqui, por exemplo, não tá batendo com aqui. Por quê? Porque nem todas as vendas que caem aqui no Ads, tá bom? Elas são validadas. Pode ser que a pessoa cancele, entendeu? Então, assim, mas isso aqui eu tô mostrando para vocês, uma semana a gente não faz esse tipo de análise assim, geralmente a gente pega o mensal. Mas lembrando que essa conta aqui, esse anúncio, eu agora já poderia subir mais um anúncio aqui para eu poder validar, tá vendo? Um produtinho, ok aqui, tá maravilhoso. Aqui ele tá mandando que eu não tenho mais créditos suficientes, que eu preciso recarregar, e eu vou fazer isso mais tarde, né? Tá aqui, ó. Quanto que eu tenho? Aqui, ó, 21 e 24. Como eu coloquei a média para R$ 20 por dia, amanhã ele vai ficar sem, né, sem dinheiro para rodar. Então ele já tá me avisando que eu preciso de colocar mais. Então tudo certo aí, gente, entendido? Então qualquer dúvida, vocês me passem aqui, que eu quero fazer aí junto com vocês. O que vocês não entenderam, eu explico de novo, tá? Procuro uma forma melhor de explicar, mas no mais é isso aí. Então eu aguardo vocês aí até a próxima aula.